Então, a primeira questão diz o seguinte, pessoal. Vamos para a primeira questão, tá certo? A primeira questão, a primeira dica é sobre função do segundo grau. Assunto importantíssimo, tá certo? Numa próxima aula, pessoal, nós vamos estudar apenas gráficos. Gráfico de função do segundo grau e função do primeiro grau, porque nós não queremos atingir 60% da prova de matemática, não. Nós queremos que vocês gabaritem essa prova de matemática, tá certo? Então, a primeira questão diz o seguinte. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o máximo, né? É o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalo de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito baixa, de acordo com esses intervalos que vocês estão acompanhando aí pela internet e no material também que está disponível, tá certo? Bom, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Bom, pessoal, vamos voltar aqui à tela agora para a gente poder acompanhar essa resolução. Bom, seguinte, o que é que acontece? Ele dá a função T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, certo? Seguinte, o que é que acontece, certo? Prestem atenção, ele quer saber qual é o nível, né, nesses intervalos, né, a qual ele vai ter o maior número de bactérias. Bom, no texto vem dizendo que para ele ter o maior número de bactérias, ele tem que também ter a maior temperatura. Então, para ele atingir o número máximo de bactérias, ele também tem que atingir o número máximo de temperatura. Notem, pessoal, ó, a temperatura é em função de H, certo? Temperatura, ela é em função de H, onde H representa as horas, certo? Então, H representa as horas, T de H representa a temperatura em função dessas horas. Ou seja, T de H é a função e o H é a variável. É como se lá naquela equaçãozinha, ax ao quadrado mais bx mais c, ele representasse o x. Professor, essa questão poderia se pedir o mínimo? Não, pode pedir o máximo. Porque, ó, função original, pessoal, função do segundo grau, ó, é toda função de R em R da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Se o A for negativo, nós temos uma concavidade para baixo. Ou seja, eu tenho o máximo da função, eu vou ter um ponto de máximo nessa função. Professor, poderia dar uma luz quanto a isso? Faz tanto tempo que eu não vejo isso, professor. Claro, vamos lá. Recordando, pessoal, ó, A maior do que zero, A positivo. Significa que a concavidade vai ser para cima, ó. Aí eu tenho três situações. Se o delta é maior do que zero, eu vou ter... Delta maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes, certo? Duas raízes reais e diferentes. Notem, se eu tenho duas raízes reais e diferentes, o gráfico vai tocar duas vezes no eixo X, pessoal. E ele tem que tocar uma vez no eixo Y. E esse ponto aqui é importantíssimo, é o C. Esse aqui, ó. O gráfico toca o eixo Y no ponto C, porque é aquele ponto onde o X é igual a zero. Se esse X é igual a zero, esse X é igual a zero, só vai sobrar o C. Então, por isso que o gráfico sempre vai tocar o eixo Y no C, pessoal. Só que você está vendo aqui, ó, ele está decrescendo, ó, quando chega em um certo ponto ele cresce. Esse ponto aqui é o que nós chamamos de vértice. O vértice é um ponto.
Se ele é um ponto, ele tem um par ordenado. O par ordenado dele em x é o x do vértice. E o par ordenado dele em y é o y do vértice. Aí nós temos outras situações para quando o delta é maior do que zero. Ó. Nós temos a situação quando o delta é igual a zero agora. Nós temos essa situação, ele vai tocar em um único ponto. Novamente, ó, o C é o que toca o eixo Y, mas aqui, pessoal, x1 é igual a x2, que também é o vértice, sendo que esse vértice aqui é justamente o x do vértice, tá bom? Então, se o delta é igual a zero, ele tem duas raízes iguais. Não é que ele só tem uma raiz, ele tem duas raízes iguais, certo? x1 igual a x2, e esse ponto também é o vértice. E a localização desse vértice, pessoal, é justamente o x do vértice. Daqui a pouco a gente vai dizer quem é x do vértice e quem é y do vértice, certo? Quando o delta é menor do que zero, significa que não tem raiz real. Nós estamos trabalhando nos reais, não estamos trabalhando nos complexos, certo? Então, trabalhando nos reais, não existe raiz real. Então, o que é que acontece? Se não tem raiz, significa que o gráfico não vai tocar o eixo x, mas ele toca o eixo y. Novamente aonde? No C. Notem, pessoal, qualquer gráfico, se na questão lá não tiver equação, mas tiver o gráfico, aquele pontinho onde o gráfico está tocando o eixo y é o C, tá certo? Olha, novamente ele tem o vértice, pessoal, ó, x do vértice, y do vértice. Aí o que é que eu já posso notar? Ora, professor, se o A é maior do que zero, esse ponto aqui que é o vértice é o mínimo da função. Ele é o mínimo, porque qualquer outro ponto ele é maior do que o vértice. E a imagem dele está acima disso. Então, se o A é maior do que zero, nós temos... Se o A é maior do que zero, nós vamos ter o que é chamado ponto de mínimo. O vértice ele vai estar no mínimo da função. Ok? Vamos fazer agora um outro parênteses. Não vou nem apagar isso aqui não, para dar tempo vocês copiarem, alguma coisa tipo assim. Tá certo? Vamos... Eu vou só apagar aqui o meu nome, para a gente ganhar um pouco de espaço. Ora, agora se o A é menor do que zero, é a nossa situação. Nós temos um A menor do que zero, ó, nós temos um A negativo. Nós temos as três situações novamente. Se o delta for maior do que zero, nós temos, ó a diferença... Maior, o A maior do que zero com cavidade para cima. Alguns professores dizem que a parábola está feliz, certo? Está feliz, ó, para cima, tá ok? O nome do gráfico, lembrando também, né? O nome do gráfico de uma função do segundo grau é parábola. O nome do gráfico da função do primeiro grau é reta, tá certo? Então nós temos o que, ó? O C, pessoal, novamente o C, pessoal. X', x duas linhas, ou x1, x2, olha aqui o vértice novamente, x do vértice, y do vértice. O que acontece com o vértice agora? Ele é o maior ponto, qualquer outra imagem é menor, então aqui ele é máximo. Então, A negativo, eu tenho máximo, A positivo, eu tenho mínimo. Professor, mas então, faça só a recapitulação também, professor, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor do que zero. Faço, minhas crianças, olha aí, ó. Quando o delta for igual a zero, nós temos, ó, também passa apenas num ponto, ó. x1 igual a x2, que também é o vértice. Também passa no ponto C. Só faz, ó, a inversão. Também aqui é meu ponto de máximo, certo? E quando o delta é menor do que zero, ele não vai tocar, ó, o eixo x, mas ele tem x do vértice, ele tem y do vértice e também passa no C. Tá vendo aí como C é importante, né? Tem muitas questões e uma delas nós vamos resolver aqui, onde se resolve apenas você observando que o gráfico toca o eixo y sempre no C. Bom, mas vamos no nosso aqui. Ele quer o valor da temperatura máxima, certo? Então nós já vimos aqui, ó, tanto no mínimo, né? Mas principalmente no máximo, que é quando o A é menor do que zero, que esse máximo ocorre justamente no vértice, tá certo? E nós temos duas coordenadas, pessoal. Nós temos
o y do vértice, tá certo? Que a fórmula é menos delta sobre 4a, e nós temos o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Professor, qual que eu vou usar nessa questão? Pronto, vamos primeiro ver de modo geral o que é que você vai usar, independência nessa questão. Eu tenho função e tenho variável. Se ele quer a quantidade para poder encontrar algo máximo, alguma função máxima, algum lucro máximo, alguma temperatura máxima, se ele quer a quantidade, ou seja, se ele queria o valor da variável, aí você ia trabalhar com o x do vértice, certo? Mas, no nosso caso, ele não quer a quantidade, ele quer saber quanto é a temperatura máxima, porque ele diz que a temperatura, quando for máxima, o número de bactérias será máximo. Ora, então, meu povo, temperatura máxima é a função. Função é imagem. Imagem é y, certo? A imagem está no y. Opa, então y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando, quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Vale a pena sempre repetir para vocês não esquecerem, né? Ó, b ao quadrado menos 4ac. O b vale quanto? 22. O b sempre multiplica a variável que tem grau 1. Ó, grau 1. E acompanha também o sinal, né? Eu tenho aqui, ó, 22 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a. O a é o que multiplica a variável de grau 2, ó. Sempre. No nosso caso aqui é menos 1. E o c vale menos 85. Tá certo? Tem um detalhe muito importante, pessoal, que é quando você faz esse b ao quadrado. Às vezes o b está negativo. Aí o aluno calcula o b ao quadrado e deixa ele ainda negativo. Lembrando, esse primeiro aqui, como ele está ao quadrado, dependendo de ser positivo ou ele ser negativo, sempre o resultado será positivo. Então não erre isso ao calcular o delta quando for fazer uma equação do segundo grau. Bom, o 22 ao quadrado, pessoal, dá 484. Aí nós temos menos com menos, mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 85 dá 340. Então esse delta é 144, certo? Ora, vou substituir agora. Y do vértice será menos 144 dividido por 4 vezes menos 1. Então, y do vértice será menos 144 por menos 4, que essa divisão vai dar 36 graus Celsius. Se a gente olhar a tabelazinha de referência, pessoal, isso aqui é uma temperatura alta. Então, o item correto é item D de dado. Então, nossa primeira questão é item D de dado. Espero que vocês tenham compreendido o que ocorre com a função quando A é maior do que zero, né? Quando A for menor do que zero, quando o delta é maior do que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta for menor do que zero, pessoal. Não esqueçam. Outra coisa também que vocês não podem esquecer é como calcular as raízes, né? Lembrando, depois que você calcular o delta, para calcular as raízes, nosso caso aqui não precisou disso, certo? Mas para calcular as raízes é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, ok? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aí alguém podia dizer assim, professor, essa fórmula aí eu não esqueço nunca, professor, porque eu vi no nono, vi no primeiro, vi no segundo e no terceiro, professor, não deixa a gente esquecer essa fórmula. Mas a fórmula do x do vértice e do y do vértice nem sempre a gente sabe. E se na hora me der um branco, professor, o que é que eu faço? Eu oro? Peço Jesus visita? Não, faço não. Lembre só da dica do professor Maico, vai dar agora para você. Se você esquecer como é que calcula o x do vértice e y do vértice, se você tiver as duas raízes. Pessoal, se você tem as duas raízes, ó, tá aqui x1 e tá aqui x2. Aí tá aqui o vértice. Pessoal, no vértice é simétrico um lado do outro da parábola.
significa o quê? Que o x do vértice, ele é a média aritmética do x1 somado com o x2. Ah, professor, é só isso? É, meu povo. Se você pegar o x1 mais o x2 e dividir por 2, o resultado é justamente também o x do vértice. Então não esqueçam, se você esquecer que o x do vértice é menos b sobre 2a, por acaso, mas você tem as duas raízes, basta para encontrá-lo, somar as duas raízes e dividir por 2. Você vai encontrar o x do vértice. Professor, beleza. E o y do vértice, você vai deixar a gente na mão? Porque x do vértice aí foi moleza, pelo que eu vi, né? E o y do vértice, você vai deixar a gente na mão? Não, vou deixar vocês na mão, não. Presta atenção. Se você tem um x, meu povo, se isso aqui é uma função, e a função depende disso, o que é que você vai fazer? Substitui o x do vértice na variável, com isso você vai encontrar o y, que é a função, o f do x do vértice, é justamente o y do vértice. Então, faz a média, encontra esse e substitui. Com isso, você está garantido o x do vértice e o y do vértice. Se o delta for igual a zero, aí melhor ainda, ó, x1 igual a x2, que é o vértice. Também não vai ter problema para vocês. Agora, se o delta for menor do que zero, aí, meu amigo, você tem que saber que o y do vértice é menos delta sobre 4a e o x do vértice é menos b sobre 2a. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí sobre função. E nós daremos mais dicas sobre função, porque função é importantíssimo, pessoal. Viu? Vamos agora para a segunda questão.